te perguntar, o que a gente precisa para construir o futuro? Provavelmente muitos de vocês vão me responder que a gente precisa olhar para o passado, depois para o presente e só então olhar para o futuro. Mas aqui eu gostaria de propor um exercício para a gente inverter esse processo. E se a gente, ao invés de construir o futuro olhando para o passado ou para o presente, a gente olhasse diretamente para o futuro? Nossa, Isabelle, loucura isso! Imagina se as grandes invenções que surgiram ao longo da história simplesmente não existissem se os seus criadores não tivessem tido a capacidade de criar todas aquelas ideias que até então só existiam na imaginação deles. Essas pessoas simplesmente não podiam se basear no que já existia, mas olhar para o hipotético e acreditar no sonho e na inspiração que até então somente eles acreditavam. Santos Dumont não teria conseguido inventar o avião se ele não tivesse o sonho de voar. E qual a referência que ele tinha? Naquela época nada voava, só os pássaros. Assim como essas pessoas fizeram o mundo ser como a gente conhece hoje, pela capacidade de enxergar além do óbvio e de esculpirem o invisível para ele se tornar verdade, quando a gente olha para o cenário da nossa sociedade hoje, cada um precisa assumir o papel de sermos escultores desse cenário que a gente julga ideal, ou pelo menos digno para todas as pessoas que vivem nessa estrutura. Tem vários pensamentos que me guiam todos os dias, e entre eles tem um que é que a gente precisa sonhar nas coisas que não acontecem para que de fato elas possam acontecer no futuro. Mas para isso acontecer, a gente precisa olhar para uma coisa que ainda não existe e fazer com que ela possa se tornar real. Parece complicado, né? Parece abstrato, mas essa é a mágica. Se você me perguntar o que eu enxergo hoje o que eu vejo é que só pelo fato de eu ser uma menina negra que vem da periferia, eu preciso me deparar diariamente com vidros invisíveis onde raça, gênero e classe mascarados de normalidade criam barreiras que deixam o menor lugar reservado para a mulher negra. O lugar da marginalização, o lugar do desrespeito em relação à sua capacidade profissional, o lugar do menor salário e o foco principal de todas as desigualdades existentes totalmente somatizadas em um único grupo, que somos nós. Mas tudo isso que eu falei, você provavelmente já sabe que existe. Se a gente for olhar, por exemplo, para o cenário da pandemia, as pessoas mais afetadas por esse período foram as mulheres negras. E isso tudo você deve saber, vivenciando todas as consequências disso no seu dia a dia, ou vendo em noticiário, jornal, livro, pela janela do seu carro, enfim. Mas saber que algo existe e entender que você vive em uma sociedade estruturada em cima de certos aspectos que afetam diretamente a sua vida são duas coisas completamente diferentes. Mas tá bom, a gente vive nesse cenário e agora, o que a gente faz? A gente espera o futuro acontecer como consequência desse presente que a gente tem hoje ou a gente vai esperar que alguém resolva esse problema? Bom, boa má notícia se não é um problema de alguém. Esse é um problema de todo mundo, portanto, seu problema também. Isso quer dizer que você faz parte da solução. Parece complicado? Vamos lá. Quando eu tinha 11 anos, eu morava na periferia do Taboão da Serra, onde era muito nítido enxergar a desigualdade social em todas as suas formas e principalmente o reflexo disso nas crianças que eu convivia. E dentre inúmeras coisas, principalmente o abandono da educação com esses jovens, já faziam com que eles olhassem para alternativas diversas que não eram tão virtuosas assim. E tudo aquilo era normalidade por ali. Mas uma normalidade que eu não podia aceitar que fosse a minha também. E naturalmente, para eu alterar a rota desse meu destino, eu tinha que fazer algumas coisas que não eram esperadas que eu fizesse. Isso chamou a atenção da TT, que era uma menina de 9 anos, moradora do Taboão da Serra também, assim como eu, e que um dia me perguntou por que eu estudava tanto. E eu respondi que era porque eu queria realizar os meus sonhos e perguntei com o que ela sonhava. Sem hesitar por um segundo, ela me respondeu que queria ser dona do morro. Mas aí ela corrigiu. Eu quero não. Eu vou ser a dona do morro. Quando ela me falou aquilo, eu fiquei meio encabulada, porque eu nunca tinha visto alguém dali falando que queria ser uma médica, uma engenheira, uma professora, enfim. Então, com isso, cada vez mais foi ficando claro para mim o quanto não tem como a gente sonhar com algo que a gente não vê na nossa frente, que não é apresentado na nossa frente. E também não adianta a gente sonhar grande e não saber onde projetar todos esses sonhos. Quando eu conversei com a TT,
Eu estava passando por um dos capítulos mais ousados e desafiadores desse filme que é a minha vida. Na verdade, é quase uma novela, mas uma novela que tem o começo super bagunçado e cheio de misticismo, justamente por não saber como que essa história começou, quem já fez parte dela, e como tudo isso fez com que na hora de eu assumir o posto de protagonista dessa narrativa, eu soubesse de onde eu estava começando a seguir em frente. Imagina que você vai assistir uma série da Netflix que conta a história de uma família ao longo dos anos. E cada episódio conta a história de uma pessoa, depois dos filhos dessa pessoa, depois dos netos, dos filhos dos netos e assim por diante. Uma pessoa de cada vez. Mas aí você para e começa a perceber que o episódio que você está vendo agora conta a mesma história do episódio anterior. E assim fica durante 12 temporadas de 25 episódios. Até que, inusitadamente, a personagem do primeiro episódio da 13ª temporada se pergunta se ela vai ser só a continuação da mesma narrativa, de uma pessoa atrás da outra, ou se ela vai engatar um roteiro diferente dali pra frente, sem aceitar as coisas como elas são. Mas aí é que tá. Como é que você vai começar uma coisa de forma diferente se você só tem as mesmas referências? Bem que eu queria que isso fosse só uma série da Netflix, mas infelizmente esse é o lugar de onde partem as meninas negras que, assim como eu, estão se tornando as mulheres negras que ainda continuam ocupando a base da pirâmide social desse país. E ainda assim, a gente precisa se projetar no futuro, se forçando a não enxergar necessariamente o que a gente vê na nossa frente. Porque se a gente fizer isso, a história vai se repetir e esse vai ser o futuro tão esperado. Quando você está numa situação dessa, você só tem uma opção. Duas, na verdade, se você tiver o que costumam chamar de sorte. A primeira opção é que você não tem muita opção, porque imagina, você já viu algum preto estudar num lugar desse? Ou porque trabalhar em escritório, para trabalhar em escritório você precisa ter boa aparência, eles não contratam a gente. Ou então o cúmulo do absurdo que é médica, engenheira. Já viu alguma médica preta? Você vai ficar 10 anos estudando sem trabalhar? As meninas negras nascem e crescem numa situação que nos condiciona a permanecer nela e alimentar esse ciclo de geração a geração. As meninas negras nascem e crescem numa condição que nos condiciona a alimentar essa realidade de geração a geração. E quando eu tive essa conversa com a TT lá em 2014, ela com 9 anos e eu com 11 na época, eu queria um futuro diferente para mim. E para que eu pudesse realizar todos os sonhos que eu tinha na época, eu precisava passar por coisas que eu achava normal que uma pessoa determinada e um objetivo passasse, e depois eu percebi que não tinha que ser bem assim. E aí, sabe aquelas opções que eu falei antes? A segunda opção que as pessoas que vêm desse lugar têm é o que às vezes as pessoas costumam chamar de sorte, que é quando você tem uma pessoa que teve um acesso de inconformismo, quando se depara com algo diferente daquilo que a gente acha normal, que é quando a gente sai da periferia e começa a enxergar o mundo real. E essa pessoa na minha vida foi a minha mãe. Então, durante toda a minha trajetória, eu tive a oportunidade de ter a minha mãe me guiando para me preparar para driblar as adversidades que o mundo colocaria na minha frente, mas também eu passei por coisas que eu achava normal que uma pessoa que tem um objetivo passasse, e depois eu percebi que não tinha que ser bem assim. Eu achava muito normal ter que mudar a vida radicalmente para tentar uma bolsa de estudos num colégio elitizado, porque só assim eu teria oportunidades reais na minha vida. Ou porque eu tinha que dormir em um albergue para não gastar dinheiro de condução, porque senão não teria como participar da aula no dia seguinte. Ou ver a minha mãe cavando unha com a terra para ver se a gente conseguia um auxílio aluguel. Ou correr atrás do caminhão da prefeitura para ver se a gente conseguia uma cesta básica, ou gastar R$ 80 de auxílio para fazer a compra do mês. Ou então gastar 2 horas e meia para ir e para voltar de casa para a escola todos os dias. E tudo isso eu achava muito normal, porque essa é a trajetória de uma pessoa que realmente acredita nos seus sonhos e corre atrás deles, né? Olha só, a minha mãe me contava que quando ela e os meus tios eram pequenos e a minha avó não tinha com quem deixar eles porque a escola pública vivia em greve, ela precisava levar eles para o trabalho junto com ela, mas eles precisavam ficar todas aquelas horas infinitas de trabalho sentados com a perna cruzada embaixo de uma mesa super pequenininha, sem fazer barulho ou ficar indo no banheiro toda hora para não incomodar os patrões. E agora, hoje, eu tive a oportunidade de estudar nos mesmos lugares que os netos dos patrões da minha avó estudaram e, consequentemente, ter acesso às mesmas oportunidades que eles também tiveram. Mas tudo isso aconteceu
porque a gente olhou para uma coisa que não era comum acontecer e fez ela acontecer de uma forma ou de outra. É como se a vida da minha avó fosse o último capítulo daquela série da Netflix que eu falei, o último capítulo da 12ª temporada. A da minha mãe, o primeiro episódio da 13ª e o meu o segundo, com a certeza de que os próximos episódios e capítulos vão ser completamente diferentes do que havia sendo por tanto tempo. Mas isso não é só sobre meritocracia ou algo do tipo. É sobre ter a coragem de assumir o papel de protagonismo para a gente criar o futuro com base naquilo que a gente determina que tem que ser. Mas olha que incoerente. Tudo isso que a gente precisou driblar para fazer essa realidade acontecer, na verdade deveria ter sido garantido essencialmente para mim, para a TT e todas as pessoas que partem do mesmo lugar que eu. E quando a gente olha para esse cenário, isso não existe por acaso. Essa realidade que a gente vive hoje foi pensada, foi estruturada, foi criada e projetada por uma galera lá atrás que precisava que as coisas fossem desse jeito, senão todos os planos econômicos e interesses políticos que eles tinham não iam dar certo. Mas se a gente continuar vivendo nessa realidade, não faz mais o mínimo de sentido. Só para você ter uma ideia, a produtividade brasileira está estagnada nos últimos 40 anos, justamente por não incorporar talentos que estão nas margens. E se a diferença salarial, por causa de diferença de sexo, não existisse, a gente injetaria, no mínimo, mais 461 bilhões de reais na economia do Brasil. E olha que aqui eu estou só falando de recorte de gênero. Eu não estou nem falando de recorte de gênero, raça, classe, tudo junto. Imagina o quanto a gente não conseguiria agregar na economia se a gente olhasse para todos esses aspectos. Então, honestamente, viver no cenário que a gente vive hoje é totalmente desprovido de inteligência. E para a gente mudar essa realidade, é essencial que cada um, antes da gente pensar como que as empresas, a política, o mundo lida com tudo isso, como que cada um lida com todo esse cenário. A mudança já existe quando ela existe dentro da gente. Agora, se dentro da gente não existe a mudança, a ordem natural das coisas que acontecem no presente é o que vai prevalecer. Eu não quero esperar até os meus 59 anos para começar a ver sinais de mudança acontecendo. Porque pela ordem natural dos fatos é isso que vai acontecer, pelos dados, pelos cálculos e todas as estatísticas. Francamente, eu não tenho nem tempo para aceitar uma coisa dessa. E toda a materialização disso que eu acredito deu origem ao Instituto Meninas Negras, fundado por mim e minha mãe, com o objetivo de desenvolver o pleno potencial de jovens da periferia e conectá-los com oportunidades reais, onde eles possam sonhar grande e realmente decidir qual vai ser a história que eles vão contar ali para frente, sendo sempre protagonista das suas próprias histórias. E, além disso, serem agentes de transformação para que a gente consiga gerar todo um ciclo virtuoso em toda a sociedade, o que não muda só a vida deles, mas a vida de todas as pessoas que vivem nessa estrutura. Então, será que hoje, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai ficar só esperando o futuro acontecer como consequência do hoje? Ou a gente vai esperar um botão com a função explodir e começar tudo de novo a aparecer? Porque isso nunca vai acontecer, nenhuma das duas alternativas é uma boa opção. Isso porque a gente precisa materializar o que a gente espera para o futuro. E eu não vou conseguir fazer essa mudança acontecer sozinha, mas eu gostaria que você soubesse e entendesse que você pode contar comigo durante toda essa jornada. E eu também gostaria que você... E eu gostaria que você soubesse que você pode contar comigo para a gente fazer essa mudança acontecer e tornar o irreal irreal. O futuro vai ser exatamente da forma que eu e você acreditamos e interiorizamos isso dentro da gente. Quando a gente traduz isso em ação, a gente vai poder fazer o futuro ser da forma que a gente espera. Não tem fórmula mágica e também não tem unicórnio descendo do arco-íris com a solução em bandeja de cristal. A gente precisa criar a solução. E aí eu te pergunto, qual é a realidade que você quer construir para o futuro? Obrigada.